paz, vamos adorar o Senhor, porque Ele vai à frente, vai à nossa frente nas batalhas. Ele é quem peleja por nós. Vamos declarar que Jesus é o nosso general e que nós seguimos os seus passos. Marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Senhor vai à nossa frente, como o Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Te louvamos, Senhor, porque Tu vais à nossa frente, Pai, porque nós podemos confiar em Ti, nós podemos descansar em Ti. O grande desafio que nós enfrentamos nesses dias é adorar como o rei Davi adorou, mesmo no deserto, mesmo sozinho com as ovelhas, acreditar na provisão de Deus, é adorar como Daniel, o profeta, adorou, mesmo em meio à cova dos leões, ele pôde confiar que o Senhor guardaria, que o Senhor o livraria. Então vamos abrir os nossos corações nesse momento, para declarar a Jesus que nós confiamos nele, que as nossas vidas estão nas suas mãos e que nós queremos descansar nele, queremos descansar em Ti, Senhor. Em meio a vales eu tenho paz, não estou só. Beleza e perfume, inspiração, amor maior, presença constante, inabalável, me faz viver. Confiarei em qualquer vale, sei que só não estarei. Lírio
dos vales, onde os ossos secaram, à sombra da morte, em meio a gigantes confiarei. Quer seja no vale, onde nós enfrentamos o nosso gigante Golias, quer seja no vale da sombra da morte, quer seja no vale de ossos secos, nós confiamos no nosso Deus. Diga: em meio a vales eu tenho paz, não estou só. Beleza e perfume, inspiração, amor maior, presença constante, inabalável, me faz viver. Confiarei, qualquer vale, sei que só não estarei. Lírio dos mares, onde os ossos secaram, a sombra da morte, em meio a gigantes confiarei. Confiarei, qualquer vale, sei que só não estarei. Lírio dos mares, onde os ossos secaram, a sombra da morte, em meio a gigantes confiarei. Entre os espinhos ou escuridão, escondido estarei debaixo de tua poderosa mão. Em qualquer momento, no vale ou na dor, esperança não vai me faltar, o lírio permanecerá. Entre os espinhos e escuridão, escondido estarei debaixo de tua poderosa mão. Em qualquer momento, no vale ou na dor, esperança não vai me faltar, o lírio permanecerá de pé. Nossa confiança permanecerá em ti, Jesus. Eu confiarei, confiarei, em qualquer vale eu sei que só não estarei. Lírio dos vales, onde os ossos secaram, a sombra da morte, meio a gigantes confiarei. Eu confiarei em ti. Confiaremos em ti. Mesmo em meio ao luto, eu confiarei em ti. No meio da pandemia, descansarei em ti, crendo que as nossas vidas estão em tuas mãos e que nada acontece conosco sem tua permissão. Confiamos e descansamos em ti, Pai. Graça e paz em nome de Jesus. Esse é o nosso momento de oração e eu gostaria de convidar você a estar ligado com o Santo Espírito de Deus.
Antes de nós fazermos a oração, eu vou deixar para você o Salmo 91, o versículo 3 e o 4, que diz assim: Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Jesus. Engrandecido seja o teu nome, ó Deus, por todas as coisas, Senhor. Senhor, Tu és o nosso Jeová Rafá, Senhor, o Deus que cura, Pai. Tu és o nosso Jeová Shalom, o Deus da paz, e o nosso Deus Elohim, que está no controle de tudo, Senhor. Senhor, nesta hora, Deus, eu quero Te colocar no Teu altar as nossas vidas, Pai, e Te agradecer, Pai. Te agradecer por tudo aquilo que Tu tem feito por nós, pelo Teu grande amor e a Tua graça que por nós é dispensado, Senhor. Senhor, e nesses momentos difíceis que estamos passando, dentro dessa pandemia, Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, as famílias, Pai. Toma nas Tuas mãos todo o nosso intelecto, nosso sentimento, toda a nossa mente, o nosso coração, Senhor, que nós possamos estar ligados com o Teu reino, Senhor, e não ligadas com as coisas externas deste mundo, Senhor. Que nós possamos estar ligados, ó Deus, contigo, ó Deus, naquilo que Tu tem para falar conosco nesses tempos, ó Deus. E que Tu possa, ó Deus, consolar cada coração daqueles que perderam os seus entes queridos, Deus, neste momento, Senhor. Quero Te pedir, ó Deus, que Tu vá de encontro aos hospitais, Senhor Jesus, naqueles que estão acamados, naqueles que estão doentes, Senhor Jesus. Toma nas Tuas mãos as famílias, Senhor, e que a Tua provisão seja na vida de cada um, de cada família, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, o que vai acontecer depois que isso tudo acabar, Pai. Mas sabemos, sim, que temos um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas, Senhor, que está conosco todos os dias, porque assim é a Tua promessa, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Recebe no Teu altar esta oração, Senhor. Eu a faço em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Olá, crianças! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana. Conversarmos e ouvirmos uma história bíblica. Queria perguntar antes da história para vocês. Vocês têm lido a Bíblia? Vocês têm orado? Precisamos estar conectados com Deus, lendo e orando. Mas vamos lá. Hoje continuaremos contando a história do juiz Gideão, que a tia Raquel começou na semana passada. Deus fala com Gideão. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Levem todos até as águas e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se eu disser que não deve ir, ele não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram as águas nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. E aí o Senhor Deus disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava debaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor Deus disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a vocês, mas se você estiver com medo de atacar,
desça até o acampamento deles, leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos. Eles e seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando seu sonho a um amigo. Ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu uma barraca, ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento de israelita e disse: levantem-se! O Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro, e disse: olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar, em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. E eles fugiram. Vocês viram? Mais uma vez o povo de Israel tinha se afastado de Deus. E ainda assim, Deus resolve livrar. Deus fala com Gideão e separa apenas 300 homens para mostrar que é Deus quem nos dá a vitória e nos livra dos nossos inimigos. E aí, vocês gostaram da história de Gideão? Meu amado irmão, que a graça de Jesus seja contigo nessa hora. Eu gostaria de ler aqui em Provérbios, capítulo 3, o versículo 9 e o versículo 10, que dizem assim: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Aleluia! Que coisa interessante, né? Uma promessa de Deus para nós. E a gente adora a Deus, honra a Deus com o que nós temos de melhor, com o fruto do nosso trabalho, o nosso salário, a nossa renda, e Ele promete manter o nosso celeiro cheio. Nesse tempo onde os celeiros estão sendo ameaçados, eu e você devemos nos lembrar das promessas do Senhor. Está aí a conta da igreja no vídeo para você. Alguns irmãos já estão aprendendo a fazer a transferência online, isso é muito bom. Quem tem conta bancária é o melhor, irmãos, porque fica mais seguro para a nossa igreja. A gente tem ajudado pessoas, socorrendo um, socorrendo o outro. Estamos com 77 cestas básicas ajudando várias pessoas. Deus abençoe nosso Ministério de Ação Social e obrigado pela sua fidelidade e adoração a Deus com o que a sua terra tem produzido. Deus te abençoe. Meus amados irmãos, estamos aqui para meditar mais uma vez na Palavra de Deus, na nossa sequência dos juízes de Israel,
que foram usados por Deus para grandes livramentos em momentos difíceis que o povo estava passando. E hoje, eu e você também passamos momentos difíceis e queremos de Deus livramentos, ajuda, socorro, bem presente no isolamento, na angústia e na tribulação. Hoje veremos a segunda parte do juiz Gideão. Vimos domingo passado sobre a sua chamada e Deus confirmando a cada momento que o queria na libertação do povo, dos midianitas, que vinham com seus camelos. E para você ter uma ideia, os camelos podiam percorrer 160 quilômetros num só dia, no seu passo, e eles chegavam de repente com multidões. Israel sofreu muito. Mas vamos ver a Batalha dos 300 hoje. Vamos ver como Deus usa Gideão nessa grande conquista. Eu quero ler então Juízes 7. Vamos lá para Juízes capítulo 7. Diz assim a partir do primeiro versículo: Jerubaal, isso é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do Monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, ficaram 10.000. Aí o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais, caramba. Leve todas as águas, e ali eu separarei os que irão com você, e se eu disser que um homem deve ir, com você ele irá, e se eu disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhes disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, você deve se separar dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água com as mãos e beberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas, e diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou os outros israelitas voltarem para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão: olha, levante-se e ataque o acampamento dos midianitas, eu já dei a vitória para você. Mas se você tiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles e leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento do inimigo. Os midianitas, os amalequitas, os povos do deserto estavam espalhados pelo vale como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu o homem contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada, ele rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou do avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levante-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas na mão de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos, estou no verso 16 agora, e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro, um jarro com uma tocha dentro, e disse: olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer.
Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês estarão cercando o acampamento. Toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Verso 23. Então os homens das tribos de Naftali, de Asser, das duas metades da tribo de Manassés, foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiro para dizer a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e lutem contra os midianitas, defendam o rio Jordão, o seu riacho até Bet-bara, e não deixem os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bara. Eles prenderam Oreb e Zeeb, os dois chefes midianitas, mataram a Oreb na pedra de Oreb e mataram a Zeeb no seu tanque de pisar uvas. Continuaram a perseguir os midianitas e levaram a cabeça de Oreb e Zeeb para Gideão, que estava a leste do rio Jordão. Vitória do povo de Deus, aleluia. Meus irmãos, a gente viu no primeiro sermão sobre Gideão 4 detalhes que a gente aprendeu com ele. A gente viu que Deus age de maneiras diferentes, que Deus nos alcança nas nossas cavernas, que Deus ainda realiza milagres e que a gente precisa tomar decisões de vitória. Hoje veremos mais 4 detalhes nesse conflito final de vitória do povo de Israel contra os midianitas. E o primeiro detalhe, irmãos, que aprendemos com Gideão é que Deus seleciona os seus obreiros. Aprendemos com Gideão que Deus seleciona os seus obreiros. Pelo menos, irmãos, 2 detalhes claros de separação, de selecionar pessoas, o texto nos mostra. O primeiro detalhe é que Deus pede aos 32 mil que se apresentaram para a batalha que os medrosos fossem embora, que os medrosos pulassem fora, que os medrosos saíssem de cena. Mesmo porque, meu amado irmão, isso já era regulamentado por Moisés lá atrás. Olha o que diz o texto bíblico lá de Deuteronômio 20. E os oficiais dirão também: se houver aqui um homem tímido e medroso, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. Covardia é contagiosa. O medo contamina. E um soldado medroso numa batalha, irmãos, pode atrapalhar os corajosos que estão ali para vencer a batalha. Então Deus precisou fazer essa separação. E eu pergunto a você, na nossa vida como crente, na nossa vida cristã, na nossa vida de isolamento, quem somos nós? Nós somos os que terão coragem de enfrentar as lutas que estão sobre nós e depois as que vierem na área financeira, porque virão? Ou seremos daqueles que vão fugir, que não vão ter coragem de lutar? Meu amado irmão, eu e você, se temos esse sentimento de medo, precisamos lembrar também da palavra de Paulo a Timóteo. Olha o que Paulo diz para Timóteo: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. O Espírito de Deus não deixa você com medo, medroso. O Espírito de Deus te torna corajoso, com poder, com amor, com prudência também, é lógico. Então eu e você precisamos estar atentos. E Gideão ficou com 10 mil corajosos. 22 mil foram embora, 10 mil corajosos ficaram com Gideão. E eles então foram para a segunda prova, o segundo teste. Foram tomar água, uma coisa bem comum na vida humana, beber água, e foram para a fonte de Arode. Eu queria que você visse esse rápido vídeo da minha visita lá a Israel sobre a fonte de Arode. Aqui, irmãos, a fonte de Gideão, hein? Olha-se, águas cristalinas. O pessoal bebeu aqui, separou-se os 300. Olha lá no cantinho lá, borbulhando lá, ó.
que coisa linda. Deus é bom, hein? Água da separação. Fonte de Harod, o nome. Meus amados irmãos, aqui é o Monte Gilboa, onde o exército de Gideão estava acampado nessa área aqui. E aí eles tomaram a água naquela fonte, onde separou os 300. E logo ali atrás, nós vamos mostrar para vocês, é o outro monte onde estava o exército dos midianitas. Logo ali, ó, pertinho naquele monte ali, ao pé daquele monte. De modo que estavam pertinho, o exército do outro. Então o cara que bebeu água aqui atento, que foram os 300, eles foram separados, porque o inimigo estava bem próximo. Então a gente vê que temos que estar sempre vigiando e orando para não cairmos em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então estamos aqui ao pé do Monte Gilboa, onde estava Gideão com seu exército, onde os 300 foram separados. Deus abençoe. Diz o texto bíblico que ali Gideão desceu com seus 10.000 corajosos para essa fonte, para esse complexo aquático, para poder beber água. Se desceu é porque ele estava numa posição privilegiada para a guerra, estava no alto. Quem está no alto tem mais vantagens sobre quem vem de baixo, naquelas batalhas antigas. E eles foram, e ali então, bebendo água, 2 tipos de corajosos são identificados. São identificados os corajosos atentos, que beberam água como o cachorro, indo na água e vindo com a própria mão, sem descuidar de estar olhando, até lembrando de Jesus quando disse, vigiai e orai. Eles não se esqueceram de vigiar. E os outros se ajogaram na água, quem sabe largaram a espada para lá, o escudo para lá e meteram a cara na água. São os corajosos, sim, mas desatentos, estavam vacilantes. Eram corajosos, foram para a batalha, mas relaxaram com sua vigilância, seus dons, seus talentos. Meu amado irmão, se fosse contigo hoje lá e comigo, estaríamos em que grupo? O grupo dos corajosos atentos ou o grupo dos corajosos desatentos, que estão relaxando, que estão deixando o dom para lá, o talento para lá, a vontade de Deus para depois? Como é que está você no grupo se fosse hoje? Meu amado irmão, eu lembro quando criança, que a gente jogava bola lá no campinho, perto de casa, e eu não era lá aquele jogador tão habilidoso, mas a gente tinha que escolher o time, duas pessoas tinham que comer o time, e olha, aqueles que ficavam para serem escolhidos por último, eles ficavam assim, a gente sabia que eram os piores dos piores. E sabe o que eu fazia para não ficar por último? Fala para ninguém não. Eu me apresentava para escolher o time, eu já começava escolhendo o time, eu já era o primeiro, e aí eu não corria o risco de ficar para trás, de ficar por último. Meu amado irmão, Deus não quer você por último, Deus não quer você para trás, Deus não gosta disso e crê que você também não. Então a gente aprende que Deus seleciona, então apresente-se, esteja atento, porque Deus quer selecionar você para a grande obra que Ele tem feito na nossa vida, na nossa igreja, nesses dias atuais. Amém? Segunda coisa que a gente aprende no texto com Gideão e com essa batalha tão diferente, tão interessante, é que a gente aprende com Gideão que Deus encoraja seus obreiros até o fim. Deus encoraja seus obreiros até o fim. Olha o que está dito no verso 9. Naquela noite Deus disse a Gideão, levante-se, ataque o acampamento dos midianitas, eu já dei a vitória para você. Oh, amado, foi palavra direta de Deus no coração do Gideão. Deus é aquele que chega junto, Deus é aquele que encoraja a gente, Deus é aquele que está na frente, por isso nos encoraja. Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes e fazendo-nos
ter as vitórias que precisamos ter, meu amado irmão? Existe um conflito humano que a gente passa vez por outro, que é o conflito judicial. E eu lembro, certa ocasião, que uma pessoa me processou. Ai, irmão, é tão ruim, né, ser processado. Até quando você processa alguém, dá um mal-estar, não é uma coisa legal. E a pessoa me processou, lá fui eu ter que arranjar advogado, ter que cumprir aqueles trâmites todos, meus amados irmãos. E naqueles dias ali, esperando o dia da audiência, eu lembro um dia que eu estava saindo de casa. De repente uma senhora me parou na rua, nunca vi aquela senhora. E ela me deu uma palavra, ela disse, olha, Deus está dizendo que você já tem a vitória, meu filho. Fique tranquilo. A mulher nem me conhecia, irmãos. Que coisa estranha. Mas sabe que aquela palavra me encorajou e me acalmou? Que coisa boa. E no dia da audiência, irmão, a vitória foi esmagadora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai além. Deus falou ao coração de Gideão, mas para tirar o restinho de medo que ele ainda tinha, Deus falou em sonhos. E não sonho na cabeça de Gideão, na cabeça dos inimigos. O Gideão foi até lá com o seu ajudante, né? E foram devagarinho à noite para escutar o que os sentinelas estavam falando. E eles estavam falando do pão de cevada que ia bater na tenda dos midianitas e ia virá-la de cabeça para baixo. E é interessante que o pão de cevada lembra o pessoal pobre, que era o pão que a pessoa mais pobre comia, era o pão de cevada. Lembra o agricultor, né, que cultiva a cevada. Tenda dos midianitas, milhares e milhares que ali estavam. Talvez esses sentinelas falassem até zombando, é o Gideão, filho de Joás, Deus entregou a gente na mão dele. Eles podiam estar até zombando, mas Gideão viu aquilo como mais um sinal de Deus e encheu-se de coragem e disse, é agora, nós vamos vencer. E ele foi até o seu exército de só 300 e disse, é a gente, a vitória é nossa e nós vamos brigar em nome de Jesus. Meu amado irmão, Deus encorajou Moisés, lembra? Deus encorajou os patriarcas antes, Abraão, que saiu de Ur para viajar ali em Canaã. Encorajou o filho dele, Isaac, encorajou o filho dele, Jacó, encorajou José, o filho de Jacó, lembra? Que passou tantos momentos difíceis, depois encoraja Moisés para libertar o povo, encoraja Josué, encorajou os outros juízes e vai encorajar muito, muito, muito mais pessoas, e eu e você também. Estamos na lista daqueles que Deus quer encorajar para nos fortalecer, para nos abençoar, para nos usar. E hoje ele vem e diz, meu filho, eu estou contigo, faça o que eu te mandei, você vai conseguir, vamos conquistar essa vitória juntos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A gente aprendeu já duas coisas com Gideão hoje. Deus seleciona os seus obreiros. Eu quero ser um desses selecionados por Ele. Deus encoraja os seus obreiros até o fim. Ele tira aquele restinho de medo para a gente encarar o grande desafio. E aprendemos ainda com Gideão que Deus inspira estratégias de ação. O texto não mostra claramente que Deus falou com Gideão, olha, pega os 300, separa em 3 grupos, pega a tocha, pega a buzina, faz essa coisa toda. O texto não diz isso. Gideão percebeu ou recebeu essa ideia, ou quem sabe a nível de conhecimento de outras guerras, mas ele elaborou uma estratégia, elaborou um horário adequado, era lá mais ou menos 10 horas da noite, naquela época tudo escuro, tudo muito breu, só tinha lá os montes de fogueira lá espalhados pelo acampamento do inimigo. Eu queria mostrar para você uma foto que eu achei num livro, olha que legal, mais ou menos como pode ter sido esse momento lá. Olha essa foto aí. Tá vendo? Gideão desce do monte, espalha o seu grupo em 3 momentos, cercando ali os inimigos, e aí, de repente, irmãos, ele faz o que a gente já leu no texto, né?
quebram a tocha e tocam a buzina, aquele fogo, aquela gritaria, aquela coisa toda. Meu amado irmão, foi uma grande vitória. Mas há um outro detalhe aí, irmãos, além de Gideão elaborar essa estratégia, o Gideão, ele dá o exemplo. A batalha, irmão, era 300 contra mais ou menos 135 mil adversários. Bom, isso dava 1 para 450 inimigos. É loucura humana. Humanamente falando, é loucura, é doideira militar. Não tem como, com espada, com lança, com escudo. Não, pode ser os melhores lutadores do mundo. Não dá, irmão. Não dá. Não dá. É impossível para os homens. Mas quem sabe Gideão já estivesse lembrando do que Jesus diria lá em Lucas no futuro. Vamos relembrar? Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 18:27, mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Meu amado, e a vitória veio, porque Gideão também deu o exemplo. Olha, façam o que eu fizer. E eles fizeram. Ele deu um bom exemplo e o povo recebeu e seguiu o exemplo de Gideão. Quebrou a tocha, eles quebraram a tocha. Tocou a buzina, eles tocaram a buzina. Gritaram por Deus e por Gideão, eles gritaram por Deus e por Gideão. Ah, meu irmão, ele enfrentou aquele gigante e venceu. E quais são os seus gigantes? O que é que você está precisando vencer? Quais são os seus medos hoje? Ainda que você olhe e veja como grandes eles são, Deus vem e diga quão grande ele é e te mostra que para ele nada é impossível. Lembra de Davi quando ele venceu o gigante Golias? Lá na frente, ele venceu um leão, ele venceu um urso que é maior, e ele foi ungido por Deus, e agora vence Golias, que é maior ainda. E é interessante que Golias deu trabalho para Israel, sabe por quê, irmão? Aprendi isso com um pregador interessante, porque Israel deixou ele crescer. Israel deixou Golias crescer, e aí deu um trabalho para o povo depois. Então eu e você temos que cuidar dos gigantes antes que sejam gigantes. Temos que cuidar desde o início. Não deixa teus inimigos, não deixa eles crescerem diante de você. Amém, irmãos? Então elabore as estratégias que Deus tem para a sua vida, para as suas vitórias, e dê o exemplo e siga os exemplos. Você já é e já pode ser um exemplo hoje a ser seguido também, porque no início a gente segue os exemplos, mas depois eu e você temos que ser o exemplo. Se todo mundo da igreja imitasse você hoje, a nossa igreja estaria indo para frente ou para trás? A nossa igreja estaria crescendo ou diminuindo? A nossa igreja estaria com força ou com fraqueza? Como a igreja seria se todo mundo imitasse você? Já parou para pensar nisso? Naquela época, diz um comentarista que uma tocha, ela simbolizava um general, e uma trombeta, ela simbolizava um comandante. Então, quando os inimigos viram aquelas 100 tochas, aquelas som de 100 trombetas, pensaram que tinha um exército imenso ali por trás. Mas a estratégia deu certo. E funcionou. E eles se mataram uns aos outros. E começou ali a grande vitória de Israel. Deus quer te abençoar também. E vai te dar estratégias para as suas vitórias. Outra coisa que a gente aprende, meu amado irmão, com Gideão, para a gente fechar agora, né? A gente aprende com Gideão que Deus ainda tem oportunidades para os seus. Depois da primeira vitória dos 300, aquele impacto, e os inimigos fugindo, e a gente vai ver que pelo menos 15 mil estavam fugindo, ainda era muita gente, Gideão chama aqueles que tinham sido dispensados, chama o pessoal de Zebulon, de Asser aí, chama a turma aí, ainda chamou os efraimitas, que parece que não tinham sido chamados da primeira vez, e eles até vão reclamar disso, mas Deus deu a vitória para o povo de Israel, o povo se levantou, aproveitou a segunda oportunidade, e chegou lá, irmão, e fez o que tinha que ser feito. Os efraimitas até pegaram 2 príncipes dos midianitas,
Irmãos, Deus dá uma segunda chance para a gente, e Ele pode estar dando para você que já se esfriou, que já deixou o dom meio de lado, o talento meio devagar. Deus pode te dar uma chance e você pode ainda participar das vitórias que Ele tem para nós e que Ele tem para o povo dele aqui em Oswaldo Cruz. Meu irmão, lembra do que Jesus falou lá, da oração que nós deveríamos fazer lá em Lucas? Olha o que disse Jesus: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para a sua plantação. Ah, Deus está chamando você, meu irmão, você que está me olhando agora, você, meu amado. Entra nesse exército, o exército de Deus. Vem para essa luta, seja um obreiro do Senhor, venha ser uma bênção nas suas mãos. Deus quer usar você para grandes e grandes vitórias. Esses dias de pandemia, a gente tem visto alguns óbitos, na verdade, milhares e milhares, aqui no Brasil também. Mas a gente também tem visto muita gente sendo salva, se recuperando, vencendo esse coronavírus e podendo voltar para a luta outra vez. A doença ou os problemas da vida podem deixar você meio sonolento, meio de cama na vida espiritual. Mas Deus quer que você se recupere e Deus quer que você volte à batalha, que você volte à luta outra vez. Amém, meu amado irmão? Então, hoje aprendemos com Gideão que Deus seleciona seus obreiros. Eu quero estar na lista dos selecionados. Aprendemos que Deus os encoraja até o fim. Eu quero receber esse encorajamento de Deus. Aprendemos, irmãos, que a gente pode elaborar estratégias apropriadas para esse tempo, para essa época, cada um de nós. E a gente aprende também que temos ainda a oportunidade de voltar à ativa, ainda que por algumas circunstâncias nós ficamos menos envolvidos. Deus tem essa oportunidade para a gente. Vamos em frente, vamos lutando. Lá em Hebreus capítulo 11 tem uma lista de heróis na fé. E lá no versículo 32, o escritor diz assim: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão. E aí cita alguns outros. Gideão foi citado na lista dos heróis da fé. Em qual lista você vai ser citado diante de Deus? Dos medrosos que fugiram, dos corajosos que ficaram desatentos, dos corajosos que depois voltaram e se engajaram, ou dos corajosos que ficaram atentos o tempo todo e não abriram mão de segurar o arado e não olharam para trás? Vamos ficar nessa melhor lista, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, a sua casa, e que possa te proteger e te abençoar tremendamente. Queremos dar aqui ao final desse sermão, desse culto, aquele recadinho de alguns líderes da igreja. Graças a Deus, muitos líderes já deram o seu recado, ainda está faltando alguns, mas é uma alegria poder estar recebendo dos nossos líderes uma palavra, um carinho, um aconchego, mostrando que também amam a nossa igreja. Amém? Vamos ouvi-los? Bom dia, amada igreja, a paz, irmãos. Hoje eu vou deixar uma palavra que fala sobre o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Nesses tempos difíceis, nada nos tem faltado: o amor, a misericórdia e o consolo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não esquece de nós. Muito obrigado, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. Amém. Boa tarde. Desejo para todas as famílias que seja abençoada pelo Senhor, que Ele venha nos sustentar, nos dar a paz, a compreensão, o entendimento, Senhor. Te peço também, Senhor, pela minha célula, que o Senhor possa estar sempre presente
e pela vida do pastor e da família. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Amém.